Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Itamar, certo? Eu sou graduado em Ciências Sociais e Licenciatura pelo UFPE. E também pelo UFPE, atualmente eu sou mestrando em Sociologia do PPGS, certo? Então, hoje eu vou estar aqui com vocês, a convite do PET de Ciências Sociais, para discutir um pouco sobre textos acadêmicos, certo? Mas, antes de tudo, eu queria aqui fazer um agradecimento ao PET de Ciências Sociais, em particular a tutora, Eliane da Fonte, e também a todos os petianos e petianas que, de alguma forma, colocaram o meu nome para que eu possa aqui estar contribuindo um pouco com o PET de Ciências Sociais, que durante muitos anos, durante boa parte da minha graduação, foi a minha segunda casa e que me acolheu muito bem e foi muito importante durante toda a minha trajetória dentro da graduação de Ciências Sociais. Então, se você for um petiano ou uma petiana, eu aconselho que você aproveite muito esse espaço. Vocês são realmente privilegiados e privilegiadas, certo? E aquele, né, que é estudante de Ciências Sociais e ainda tem condições de ser membro do PET de Ciências Sociais, se inscreva quando abrir edital, porque realmente é uma oportunidade ímpar de desenvolvimento intelectual e que são esses espaços que são importantes para que vocês possam se desenvolver enquanto acadêmicos ou dentro do bacharelado ou dentro da licenciatura, certo? Então, feita essa apresentação, feito esse agradecimento, estou aqui no conforto da minha casa, bebendo uma aguinha, copo do Náutico. Vamos agora discutir um pouco sobre textos acadêmicos, certo? Por conta desse formato digital, eu vou tentar fazer uma discussão muito breve, muito introdutória, e até porque vou fazer um recorte aqui dos principais textos acadêmicos e que normalmente são textos que vocês vão encontrar de uma forma ou de outra durante a trajetória de vocês na graduação, certo? E acredito que essa apresentação ela não se volta apenas para o estudante das ciências sociais, certo? Ela também acaba ajudando outros estudantes, até mesmo de outras áreas, né, das ciências exatas, das ciências da natureza, né, também serve, obviamente, para áreas afins às ciências sociais, como estudantes de história, estudantes de filosofia, porque são textos acadêmicos que, normalmente, todo universitário, de qualquer área, de qualquer curso, normalmente ele tem que trabalhar, ele tem que conhecer o que para que servem esses textos, qual é o sentido desses textos e qual a sua finalidade dentro do âmbito acadêmico, certo? Então, antes de tudo, eu queria fazer uma reflexão inicial para que vocês pudessem entender a importância dos textos acadêmicos, né? Então, vamos lá. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente tem um conjunto, uma variedade de instituições sociais, certo? A gente tem a instituição religiosa, né? Aí a gente tem uma diversidade de correntes ou de religiões, né? Tem o cristianismo, candomblé, umbanda, certo? A gente tem também, por exemplo, a instituição militar, que é muito importante e que basicamente todo Estado-nação tem, certo? Enfim, dentro dessas instituições sociais existem pessoas, ou seja, existem indivíduos, certo? Homens e mulheres que estão ali se relacionando e construindo aquela determinada instituição social, beleza? Então, as instituições sociais, elas precisam primeiro de pessoas, de indivíduos que se relacionem, mas ela também precisa de uma linguagem, certo? Essa relação, esse relacionamento, esse vínculo que essas pessoas mantêm dentro dessas instituições, ela só é possível através de uma linguagem, certo? Então, as religiões, cada qual com a sua particularidade, ou seja, as instituições religiosas no geral, elas vão desenvolver uma determinada linguagem, certo? Então, vamos lá. Se a gente for pensar, vamos pensar dentro do cristianismo, né, que é a principal religião em termos quantitativos do Ocidente que a gente vive, né? Então, a gente tem catolicismo, espiritismo, protestantismo, e que cada uma dessas vertentes do cristianismo, elas vão criar um tipo de linguagem, certo? Em que vai existir uma hierarquia social ali dentro. A gente vai ter, por essa, se a gente for pensar na Igreja Católica, né, a gente vai ter os padres, os bispos, o arcebispo, a gente vai ter a base disso tudo são os fiéis, certo? E que precisa existir um diálogo, certo? Entre essa hierarquia, né, entre esses padres, esses arcebispos, enfim, com a base social
daquela religião, daquela instituição, que são, no caso, os fiéis. Então, é preciso um conjunto de ritos, né, um conjunto de... e que esses ritos, eles vêm através... Eles são praticados através de uma determinada linguagem, certo? Então, isso também vai existir, como eu falei para vocês, em outras religiões que a gente possa pensar, né, como a Candomblé, a Umbanda, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é o quê? Um documento, podemos dizer assim, um texto sagrado, em que o padre vai lá e se comunica com os fiéis, com a base social da igreja, através daquele documento, né? E vai existir toda uma regra para aquele funcionamento, certo? Assim como a gente tem também nas instituições militares, se a gente for pensar nas Forças Armadas, também vai ter uma determinada linguagem lá dentro, certo? Então, uma determinada patente, ela precisa respeitar outra patente e o diálogo entre essas patentes diferentes, em que uma está acima da outra, vai precisar de uma determinada linguagem, né? Então, por exemplo, a gente tem a continência, né, que uma determinada, um capitão faz para um coronel, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer? Que existe uma variedade de instituições, essas instituições precisam de uma linguagem para que as pessoas possam se relacionar. E nas instituições acadêmicas ou universitárias é a mesma coisa, certo? Então, a gente tem, vamos pensar na UFPE, a gente tem uma variedade de graduações, uma variedade de cursos, em que esses cursos eles vão ser variados, a gente vai ter ciências da natureza, ciências exatas, ciências humanas, enfim, e que dentro desse ambiente universitário, dentro da UFPE, por exemplo, vamos pegar o recorte da UFPE para ficar mais claro, é preciso existir uma determinada linguagem, uma determinada comunicação entre essa comunidade acadêmica. E os textos acadêmicos, eles cumprem esse papel. Ele cumpre um papel de fazer com que o pesquisador ou a pesquisadora se relacione dentro dessa determinada instituição, que é a instituição acadêmica ou a instituição universitária. Então, os textos acadêmicos que a gente vai falar aqui, na verdade, eles são um modo de comunicação, certo? Que normalmente os pesquisadores, sejam eles graduandos, graduados, ou, enfim, se mantêm, certo? E que isso independe de área. Todas as áreas, como eu falei para vocês, ciências exatas, humanas, enfim, elas vão precisar desses textos acadêmicos para manter relações entre si. Por quê? Porque a gente sabe que dentro do ambiente acadêmico a gente precisa desenvolver pesquisa, certo? Seja de qual área for. Então, a pesquisa ela é central dentro da instituição acadêmica, dentro da instituição universitária. Então, os textos acadêmicos ele cumprem um papel de fazer com que os pesquisadores se comuniquem entre si para divulgar as suas pesquisas, para mostrar o que eles pesquisam, para mostrar a sua contribuição para aquela instituição, certo? Não sei se eu consegui me fazer entender, mas, em suma, eu estou aqui fazendo uma breve introdução para mostrar para vocês o sentido desses textos acadêmicos e que ele cumpre um papel institucional muito importante, certo? Em que as pessoas, né, os pesquisadores e as pesquisadoras que estão inseridos nesse ambiente, ele cumpre o papel de fazer com que esses indivíduos se relacionem e consiga mostrar para o conjunto dessa instituição acadêmica, mostrar o que ele pesquisa, quais são suas ideias, quais são suas reflexões, certo? Então, dito isso, vamos agora pensar um pouquinho sobre esses textos acadêmicos em particular. Então, fiz aqui uma seleção, certo? De textos acadêmicos que são mais populares dentro da universidade, principalmente pensando em graduandos, ou seja, aquelas pessoas que ainda estão fazendo a graduação, beleza? Então, eu pensei aqui em 6 textos acadêmicos, em que eu vou falar para vocês de forma breve, fazendo breves comentários, até porque a finalidade aqui é apenas introduzir vocês e que vocês possam depois pesquisar mais a fundo sobre esses textos acadêmicos, certo? Então, vamos lá. Espero que eu não esteja sendo muito rápido na explicação. Então, o primeiro texto acadêmico que eu vou discutir aqui vai ser o resumo, certo? E o resumo, ele vai ser basicamente uma síntese, certo? Uma síntese, ou seja, um resumo mesmo, das ideias de um determinado material, certo? Então, normalmente, dentro do âmbito acadêmico, o resumo, existem 3 tipos de resumos, que normalmente a gente usa em congressos, enfim, simpósios e em eventos acadêmicos. Então, a gente usa normalmente o resumo simples, certo? O resumo expandido e o resumo crítico. Eu vou explicar cada um para vocês entenderem bem quais são as diferenças e
qual é a finalidade desses tipos de resumos. Então, inicialmente, como eu falei para vocês, todos esses 3 resumos, certo? Ele tem uma finalidade única, que é a síntese das ideias de um determinado material, certo? Por isso que se chama resumo. Então, vamos lá. O que significa, né, qual a intenção de um resumo simples? Já está dizendo, ele é simples. Ele é um resumo que ele tem como principal objetivo sintetizar um texto. Então, vamos lá. Eu acredito que vocês que estejam escutando, vendo esse vídeo, já teve contato com algum artigo científico, certo? Então, quando você abre um artigo científico para leitura, você vai ver normalmente o título do trabalho, o nome do autor ou dos autores, né? E também você vai ver uma coisinha chamada resumo, certo? Em que o autor ali, em, sei lá, 10 linhas, 15 linhas, ele vai tentar resumir para vocês, de forma sintética, as principais ideias daquele artigo científico, certo? Então, o resumo simples, ele tem essa finalidade, ou seja, de resumir mesmo, de forma simples, sintética, certo? Quais são as ideias principais daquele texto, que pode ser, por exemplo, um artigo científico, mas que também pode ser, por exemplo, um TCC, né? Ou pode ser uma dissertação, ou pode ser uma tese de doutorado, enfim. Mas, normalmente, esse resumo simples, ele tem essa finalidade de introduzir realmente o leitor. Então, quando você abre o artigo científico e ler aquele resumo simples, você vai ter uma noção geral do que aquele texto trabalha. Então, ali, naquelas 10 linhas ou 15 linhas, o autor vai dizer para vocês o tema do trabalho, certo? A metodologia que ele utilizou, as principais conclusões que ele tirou, certo? E o referencial teórico em que ele utilizou para chegar a essas conclusões. Então, é bem que um se vira nos 30, certo? Em que, basicamente, o pesquisador, a pesquisadora vai ter que, entre 10 ou 15 linhas, mostrar para vocês, ou seja, mostrar para o leitor, do que se trata aquele trabalho. É como se o resumo simples fosse um cartaz. Eu não sou muito de frequentar cinema, porque eu não gosto muito de filme, mas eu sei que já frequentei shopping, né? Passo também ali pelo Cinema São Luís, e normalmente você tem o cartaz do filme, certo? Então você vai ter a capa do filme, vai dizer, sei lá, vai ter a cara do ator, a cara da atriz, enfim. Mas você, pessoal aí que curte filme, vai entender o que eu estou querendo dizer. Então você vai no shopping ou vai no Cinema São Luís, você vai ver lá o cartaz daquele filme, certo? Então, é como se o resumo simples ele fosse um cartaz de uma pesquisa, ele fosse um cartaz de um artigo científico, ou um cartaz de um TCC, ou de uma dissertação, entende? Então, é basicamente isso que se trata. O resumo simples ele é muito importante, porque, normalmente, os eventos acadêmicos, simpósios, congressos, etc., alguns, né, porque esses eventos acadêmicos, eles são flexíveis, né, cada um tem a sua própria estrutura, mas, normalmente, o que fazem os eventos acadêmicos? Eles fazem o seguinte, eles abrem o edital, né, de pesquisa, né, para submissão de trabalhos, e dizem o seguinte, para quem tem interesse em apresentar sua pesquisa neste evento, vai ter que enviar para nós um resumo simples, certo? Da sua pesquisa, do que você quer apresentar aqui, certo? Então, quando ele fala em resumo simples, um resumo do trabalho, ele dá normalmente lá a estrutura, ele vai pedir Times New Roman, tamanho tal, espaçamento tal, e vai dar lá o número de páginas mínimo, o número de parágrafos, normalmente, ou de letras, depende de cada evento, mínimo e máximo. E, normalmente, quando esses eventos acadêmicos estão pedindo esse resumo inicial, ele está pedindo um resumo simples, em que você, normalmente, tem uma lauda, negócio de, como eu falei para vocês, entre 10 a 15 linhas, tente apresentar para eles um pontapé da sua pesquisa, ou seja, um cartaz da sua pesquisa, certo? Do que ela se trata, qual é o tema, qual a metodologia que você está utilizando, quais são as principais conclusões que você tirou, certo? Então, botem isso na cabeça, né? Para vocês graduandos que estão aí na sociologia, que têm interesse em apresentar trabalho na sociologia, na ciência política ou na antropologia, quando abrir evento acadêmico, vocês vão lá no edital, quero submeter. Então, você vai lá no edital, vai dar uma lidinha e vai estar lá, poxa, tenho que enviar um resumo, né? Com determinada estrutura, com determinado número máximo e mínimo de palavras, e que normalmente esse resumo que está sendo pedido para você é um resumo simples. Então, por isso ele é muito importante, ele é basicamente o pontapé inicial
para que você consiga apresentar sua pesquisa, apresentar seu trabalho nos trabalhos, nos eventos científicos, entende? Então, vamos agora para o segundo tipo de resumo, que é o resumo expandido. Então, o resumo expandido, ele é um pouco mais complexo, certo? É um pouco mais prolongado do que o resumo simples, né? Então, por isso que ele é um resumo expandido. Então, além de ter como objetivo sintetizar o texto, ele tem outros objetivos, como, por exemplo, foco nos principais pontos do material, certo? Explicação da metodologia do trabalho e conclusão, certo? Isso tudo aqui você já vai ter que apresentar um pouquinho no resumo simples, mas no resumo simples, por ele ser simples, você vai resumir isso tudo, como eu falei para vocês, entre 10 e 15 linhas. No resumo expandido, não. No resumo expandido, você vai conseguir desenvolver as ideias do seu trabalho melhor, certo? É sempre bom lembrar que, normalmente, um resumo expandido, ele não quer dizer que a pesquisa esteja finalizada, certo? Você pode fazer um resumo expandido de uma pesquisa ainda em andamento, de uma pesquisa em que você ainda está estudando, ainda está fazendo experiências, ainda está fazendo leituras e etc. Mas é preciso que nesse resumo expandido a gente tenha, por exemplo, a ideia geral daquela pesquisa, certo? Então, normalmente, voltando aos eventos acadêmicos, né? Então, um evento acadêmico de sociologia vai abrir lá, então vai pedir para que vocês façam um resumo simples. Então, você vai lá e envia o seu resumo simples entre mais ou menos 10 a 15 linhas. Então, o seu resumo simples foi lido e o retorno é que foi aprovado, certo? E, normalmente, qual é a estrutura dos eventos acadêmicos? Eles fazem o seguinte, alguns pedem para que você mande o resumo expandido imediatamente, certo? Assim, você enviou o resumo simples, ele foi aceito, você recebe um feedback e, em seguida, você já tem que enviar o resumo expandido. Tem evento que faz isso, mas tem evento que não faz. Tem evento que faz o seguinte, você envia o resumo simples, esse resumo simples ele é aceito, você vai apresentar esse resumo, esse trabalho no evento, e depois eles vão dar um prazo para que você envie o expandido, né? Normalmente, de forma popular, normalmente é assim que se faz, né? Você envia primeiro o simples e depois da sua apresentação naquele evento, é que você envia o expandido. E nesse expandido, aí tem uma estrutura mais complexa. Você precisa, por exemplo, de uma introdução, você precisa de um desenvolvimento e você precisa de uma conclusão. Certo? Aquela estrutura bem Enem, certo? Bem Enem que vocês já aprendem antes de entrar na universidade. Então, você tem que ter uma introdução, seja apresentando a pesquisa, do que ela se trata, e etc. Você precisa de um desenvolvimento, em que você vai desenvolver as ideias daquela pesquisa, as ideias principais, os pontos principais, em que você, nesse desenvolvimento, pode muito bem mostrar que a pesquisa ainda não está finalizada, ainda é uma pesquisa em andamento, porém, você precisa mostrar algumas conclusões, certo? Alguns resultados daquela pesquisa. Não pode ser uma pesquisa meramente abstrata. Você precisa, sim, beleza, ela está em andamento, ok. Mas você precisa que nesse andamento já tenha alguns resultados preliminares, algumas coisas que você possa mostrar e problematizar, e discutir, e trazer teorias, e trazer fundamentação teórica, certo? E também precisa, obviamente, de uma conclusão, fazendo aí um apanhado geral do que se trata aquele trabalho, beleza? Então, resumo simples e resumo expandido, ele é muito importante para aquele graduando que deseja apresentar sua pesquisa em eventos acadêmicos, que normalmente esses eventos, seja ele simpósio, enfim, congressos, normalmente pedem resumo simples e resumo expandido. O terceiro tipo de resumo é o resumo crítico, e normalmente esse resumo crítico, ele é muito pedido em disciplinas, em cadeiras, mais das ciências humanas, né, em que tem a seguinte estrutura, esse resumo crítico. Ele busca sintetizar um texto, certo? Apresentando a visão do autor sobre a obra. Então, qual a diferença entre o resumo crítico dos outros resumos? É que o resumo crítico, ele busca resumir uma obra, ele busca resumir um determinado trabalho, certo? Então, no resumo simples e no resumo expandido, eu posso fazer a minha pesquisa. Então, vamos lá. Itamar fez a pesquisa dele, certo? E vai submeter a pesquisa dele para um congresso. Então, eu envio o resumo simples e depois apresento o trabalho e depois envio o resumo expandido da minha pesquisa. Beleza? No resumo crítico, normalmente, você tem que discutir um texto de alguém, um texto de outra pessoa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Durante a minha graduação, eu paguei uma disciplina que, para mim, foi a melhor de todas, que foi Sociologia da Sociedade Brasileira, certo? E nessa disciplina, o professor Ricardo Santiago, o grande professor,
ele pediu para que a gente fizesse um resumo crítico, certo? Escolhesse um texto da bibliografia e fizesse um resumo crítico daquele texto. Então, a gente tinha lá Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, e etc. Assim, um cardápio de autores, em que você tem que escolher um texto e fazer a síntese daquele texto, ou seja, mostrar as principais ideias que ambientaram aquele texto, certo? Qual é o principal argumento que aquele autor utiliza naquele texto, falar um pouco também sobre o contexto do texto, enfim, ou seja, realmente um resumo daquele texto, uma síntese, sendo que você vai apresentar a visão do autor sobre aquela obra. Então, você, nesse resumo crítico, você não apresenta a sua visão sobre a obra. Você apresenta uma síntese, um resumo da visão do autor sobre a obra que ele escreveu. Então, exemplificando, eu escolhi o texto de Caio Prado Júnior, certo? Peguei lá um texto de Caio Prado Júnior e fiz um resumo crítico daquele texto. Ou seja, sintetizei as principais ideias do autor, os principais argumentos, os principais objetivos, e, consequentemente, mostrei a visão daquele autor, ou seja, de Caio Prado Júnior, sobre as temáticas envolvendo aquele texto. Então, por exemplo, mostrei qual é a visão que Caio Prado Júnior tinha sobre a formação do Brasil, certo? Então, fui lá e escrevi no meu resumo crítico, beleza? Então, o resumo crítico, ele não eu nunca vi pedirem um resumo crítico em eventos acadêmicos, certo? Porque, normalmente, em eventos acadêmicos, pedem que você apresente a sua pesquisa, o que você desenvolve no âmbito acadêmico, não que os outros desenvolvem. Mas o resumo crítico tem essa finalidade, ele é muito visto em disciplinas, certo? Em que o professor vai pedir para você, basicamente, pegar um texto de um autor qualquer e resumir aquele texto, e mostrar qual é a visão que aquele autor tem sobre o texto, certo? Qual é a visão que Florestan Fernandes tinha sobre as relações raciais no Brasil. Então, você vai ler o texto X e produzir o seu resumo crítico baseado naquele determinado texto. É sempre bom lembrar que o resumo crítico, ele é simples. Eu não preciso relacionar vários textos, várias teorias. Não, o resumo crítico, ele é muito objetivo. Ele quer que você teça uma síntese, um resumo de um texto. Então, você não precisa fazer relações daquele texto que você está resumindo com outros. Não, você precisa resumir aquele texto e mostrar qual é a visão que aquele autor tem sobre determinados temas. Beleza? Então, tem uma estrutura muito simples, apesar de ser um resumo crítico. Então, vamos lá. Feita aqui a explanação sobre os resumos e os seus tipos, vamos agora para o segundo texto acadêmico muito importante dentro da academia, que é o relatório. Certo? Então, o que seria um relatório? É um trabalho exclusivamente descritivo em que se busca explicar o andamento de uma pesquisa ou projeto sem apresentação da opinião do autor. Os relatórios, eles são muito comuns em iniciação científica. Então, os relatórios, né, vamos supor que você entrou no PIBIC, certo? Então, você está desenvolvendo uma pesquisa no PIBIC. Eu nunca fui bolsista do PIBIC, mas sei mais ou menos como é que o PIBIC se desenvolve. Né? Então, eu sei que, por exemplo, no PIBIC você precisa fazer, no final, né, do seu contrato, você precisa fazer um relatório da sua pesquisa que você desenvolveu, certo? Então, o relatório, ele é basicamente uma apresentação em que eu vou tentar expor de forma descritiva o que eu fiz e quais foram os principais resultados da minha pesquisa, certo? Então, na construção de um relatório, eu não vou me colocar, eu vou colocar os principais resultados daquela pesquisa. Um relatório, ele tem uma finalidade muito objetiva. A finalidade de um relatório é mostrar para as pessoas, né, mostrar para a comunidade acadêmica quais foram os principais resultados que eu obtive naquela pesquisa, certo? Então, eu preciso mostrar quantos resultados foram e explicar esses resultados, claro, com base em ideias, com base em referencial teórico e também com base em metodologia, como eu cheguei nesses resultados, certo? Então, é basicamente essa a finalidade de um relatório, certo? Então, ele tem essa finalidade descritiva, ele é muito objetivo, ele é simples, certo? E ele quer, normalmente, que você realmente descreva
a pesquisa que você desenvolveu. Mostre de forma descritiva aquela pesquisa. Então, eu fiz a pesquisa tal, com tal tema, usei tal autor, usei determinada metodologia científica e obtive determinados resultados. Então, tive resultado A, resultado B, resultado C, vou explicar cada um, vou mostrar as relações possíveis que esses resultados possam obter entre si e ponto final. Basicamente, esse é o objetivo de um relatório. Então, como eu falei para vocês, o relatório ele é normalmente muito pedido em iniciação científica, né? Um PIBIC, um PIBID, em que você desenvolve uma pesquisa. Então, normalmente no final do seu contrato, da sua bolsa, você precisa apresentar um relatório daquela pesquisa que você desenvolveu, beleza? Então, quem aí for do PIBIC sabe basicamente como é o processo de um relatório. Então, vamos agora para um terceiro importante texto acadêmico, que é a resenha, certo? Então, o que seria uma resenha? Ela busca sintetizar uma obra e opinar sobre ela, certo? A resenha busca, primeiro, identificar os dados da obra, segundo, descrever o texto, e terceiro, tecer uma crítica. Então, normalmente, existe uma discussão para saber qual é a diferença de um resumo crítico para uma resenha, certo? Então, a principal diferença é que no resumo crítico, normalmente se constrói ele com base na visão do autor do texto em que você está resumindo. Então, vou lá, eu li um texto do Caio Prado. Então, eu vou mostrar a visão de Caio Prado sobre aqueles determinados temas. Beleza? Eu faço um resumo do texto mostrando a visão dele, de Caio Prado Júnior. Beleza? Na resenha é um pouco diferente. Você também, normalmente na resenha, você também trabalha uma obra, certo? E, sei lá, vamos pensar na mesma obra do Caio Prado. Então, você pega um texto do Caio Prado, você vai resumir esse texto, vai mostrar as principais ideias desse texto, vai mostrar o contexto em que aquele texto foi produzido, certo? E existe um acréscimo em que você vai se colocar normalmente sobre aquele texto. Então, você vai mostrar a visão do autor, ou seja, a visão de Caio Prado, mas também você pode se colocar sobre qual a sua visão, qual a sua perspectiva, qual a sua interpretação sobre aquele texto que você leu e que você está resenhando, certo? Então, é basicamente essa diferença entre o resumo crítico de uma resenha, certo? O resumo crítico, ele também discute uma obra, certo? Mas, normalmente, eu coloco a visão do autor sobre a obra que ele mesmo escreveu, certo? Então, pego a obra de Caio Prado Júnior e vou destacar os principais pontos e mostrar quais são as principais ideias que o Caio Prado Júnior tem sobre aqueles determinados temas discutidos, beleza? Já numa resenha, não. Na resenha você faz tudo isso, mas você também pode se colocar sobre aquele texto. Então, eu vou criticar aquele texto, vou mostrar pontos de convergências e pontos de divergências que eu possa vir a sentir lendo aquele texto, aquela obra, beleza? Então, é basicamente essa a diferença entre um resumo crítico e uma resenha. Então, vamos agora para a reta final, pensar aqui no quarto tipo de texto acadêmico, que seria um ensaio, certo? Então, o que seria um ensaio? Vamos lá conceituar. Um ensaio, ele busca discutir um tema. Preste atenção aí, um tema. Relacionando livros, revistas, artigos e etc. O ensaio segue a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos lá. Podemos fazer a pergunta: qual é a diferença de um ensaio para uma resenha? Certo? A diferença de um para outro é que o ensaio ele é mais complexo, certo? Ele é mais rebuscado do que uma resenha. Por quê? Porque a resenha ele discute um texto em particular. Entende? Então, eu vou discutir um texto específico de Caio Prado Júnior, ou de Florestan, ou de Bourdieu, enfim, de qualquer autor ou autora, beleza? Então, eu vou discutir um texto, resumir aquele texto, mostrar a visão que o autor tem sobre os temas trabalhados naquele texto, e também vou me colocar, seja apoiando, concordando com as reflexões daquele texto, ou discordando das reflexões daquele texto,
certo? No ensaio, ele é um pouco mais complexo, porque eu não vou estar discutindo um texto em particular. Eu vou estar discutindo um tema. Tem uma diferença aí. Então, em vez de discutir um texto de Caio Prado Júnior, eu vou discutir um tema, sei lá, eu vou discutir as relações raciais na obra de Caio Prado Júnior. Então, eu vou precisar, primeiro, ter um bom conhecimento da obra de Caio Prado Júnior, eu vou precisar ter um conhecimento, em particular, o que o Caio Prado Júnior escreve sobre relações raciais. Isso é um exemplo hipotético, tá, gente? Eu não sei se o Caio Prado Júnior trabalha com relações raciais, eu acho que não. Mas é um exemplo hipotético para que vocês possam entender, que vocês podem, enfim, levar para outros autores. Então, eu vou lá pensar, investigar em vários textos, não um, mas em vários textos do Caio Prado Júnior, qual é a visão, qual é as teorias, como é que ele se posiciona em relação às relações raciais no Brasil. E que nessa reflexão eu preciso não ler apenas um texto do Caio Prado, eu preciso ler vários, certo? Fazer uma comparação. E eu também posso trazer livros e reflexões de outros autores. Então, posso trazer livros, artigos científicos de outros autores que dialoguem com aquele tema em que eu estou pesquisando. Então, é como se um ensaio fosse uma espécie de um artigo científico ainda não totalmente desenvolvido, certo? Normalmente, um artigo científico, ele começa através de um ensaio, certo? Então, ele começa através de um ensaio, o ensaio ainda é um pouco... ele ainda precisa de mais desenvolvimento, e é quando você desenvolve esse ensaio que desemboca aí normalmente desemboca num artigo científico, ou até mesmo, quem sabe, em um TCC, beleza? Então, em resumo, o ensaio ele é mais complexo do que uma resenha, certo? A resenha, ela busca discutir um texto, certo? O ensaio, ela busca discutir um tema, certo? No ensaio, eu posso relacionar, eu devo, na verdade, relacionar aquele tema com uma variedade de livros, uma variedade de autores, uma variedade de artigos. Eu tenho esse dever de fazer isso no ensaio. E que ele precisa seguir uma estrutura mais complexa, em que eu tenho que desenvolver um tema, pensar no tema, relações raciais, aqui foi um exemplo, mas sei lá, eu posso também pensar em qualquer outro tema, certo? E eu preciso desenvolver isso de forma mais minuciosa, de forma mais firme e desenvolvida, em comparação com uma resenha, certo? Então, o ensaio também, ele também é muito pedido em disciplinas acadêmicas, né? Então, eu, por exemplo, já fiz vários ensaios em disciplinas acadêmicas, inclusive, para falar aqui para vocês, vários ensaios que eu tive se tornaram artigos, né? Então, eu recentemente paguei uma disciplina no primeiro período do mestrado, né? Uma eletiva, da professora, com a professora Eliane Veras, Sociologia Brasileira, também uma disciplina perfeita, certo? E que, no final dessa disciplina, eu fiz um ensaio, né? Sobre... escolhi um tema, fiz um ensaio relacionando vários textos, né? Fazendo uma relação de vários textos e vários artigos, e que depois eu desenvolvi mais aquele ensaio e acabou saindo num artigo científico que eu consegui publicar na revista Praça, que é a revista da pós-graduação em Sociologia. Então, é basicamente isso, né? Se você já chegou a fazer um ensaio durante sua graduação, fique feliz, porque desse ensaio você pode acrescentar mais alguma coisa, acrescentar mais referencial teórico, enfim, rebuscar mais a sua metodologia e tornar aquele ensaio, quem sabe, um artigo para publicar em revista, ou até quem sabe, um TCC que você possa concluir o seu curso com base naquele ensaio inicial, né? Por exemplo, o meu TCC começou em ensaio, eu apresentei meu TCC em alguns eventos, essa pesquisa foi desenvolvendo, desembocou no TCC, e eu concluí o curso com essa pesquisa que inicialmente começou através de um ensaio, certo? Então, é isto, o quarto texto acadêmico. Vamos para o quinto. O quinto é o artigo científico, né, gente? Então, vamos lá. O artigo científico, ele busca discutir reflexões e resultados de uma pesquisa, através da sintonia entre ideias, metodologia e referencial teórico. Um artigo, normalmente, segue a seguinte estrutura. Ele tem um resumo, certo? Que é aquele resumo simples, que eu falei para vocês aqui. Quando você abre um artigo científico, o que é que tem logo? O título, o nome do autor ou dos autores,
caso tenha mais de um autor, e um resumo simples. Como eu falei para vocês, entre 10 a 15 linhas em que está lá explicando as principais ideias daquele artigo, mostrando um pouco da metodologia, um pouco das conclusões, tudo de forma bem rasteira, bem superficial, mas apresentando. É um cartaz. Então, quando vocês pensarem em resumo simples, pensem num cartaz de cinema, certo? É um cartaz. Então, esse artigo científico normalmente começa com esse resumo simples, depois ele vai para a introdução, para o desenvolvimento, metodologia e conclusão. Na metodologia é importante dizer o seguinte, né? Porque no ensaio, é possível fazer um ensaio, como eu falei para vocês, o ensaio é o início, pode ser o início de um artigo, como pode ser também um início de um TCC. Normalmente no ensaio, a metodologia ainda não está tão desenvolvida, certo? Ainda está ali no processo bem superficial, certo? E alguns ensaios podem até nem ter, você pode escrever um ensaio, sim, descrever de forma prolongada sobre o método que você utilizou. Mas no artigo, não. No artigo, você precisa deixar muito claro qual foi a metodologia científica que você utilizou para chegar àquela pesquisa. Se você fez pesquisa teórica, se você fez estudo de campo, uma etnografia, né? E tem que refletir sobre aquela metodologia e mostrar o porquê você utilizou aquela metodologia e como ela te ajudou a chegar nos resultados. Nessa parte da metodologia, você pode fazer um capítulo específico sobre isso, certo? Mas você pode também desenvolver comentários sobre a sua metodologia no decorrer do trabalho. Você pode passar um pouco nela no resumo, passar um pouco nela na introdução, falar um pouco dela no desenvolvimento e, quem sabe, também passar um pouquinho por ela na conclusão. Então, tem essa opção. Ou você faz um capítulo específico sobre metodologia, ou você pode tecer comentários sobre essa metodologia no decorrer do texto. Eu, normalmente, falando de mim, Tamar, especificamente, eu comento sobre a metodologia do trabalho no decorrer do texto. Eu vou fazendo comentários na introdução, fazendo comentários no desenvolvimento, e eu não faço um capítulo específico sobre metodologia. Eu só fiz um capítulo específico sobre metodologia, e é importante fazer, quando eu submeti meu projeto de mestrado na seleção. Aí sim, você precisa, é interessante fazer um tópico específico, especial para a metodologia, que você vai descrever de forma mais desenvolvida, de forma mais prolongada, qual é a metodologia que você está usando, o porquê daquela metodologia e a importância daquela metodologia, certo? Então, foi só na seleção de mestrado em que eu fiz isso, mas normalmente nos meus artigos que eu tenho nos artigos científicos que eu tenho publicado, eu não fiz isso, certo? E no TCC também eu fiz. No TCC também é importante que você faça um capítulo específico sobre a metodologia que você utilizou, certo? Mas no artigo, como eu falei, você pode ir colocando isso durante toda a discussão. Como eu falei para vocês, um artigo ele é mais complexo do que um ensaio. Então, normalmente, os artigos começam em ensaios, certo? E esses ensaios vão se desenvolvendo e desembocam num artigo científico. No meu caso, né, eu também considero que a resenha ela é muito importante. Por quê? Para você construir um artigo, pensando dentro das ciências sociais, você precisa ler livros, você precisa ler artigos, você precisa ter um referencial teórico mínimo para conseguir desenvolver uma pesquisa, né? E que essa pesquisa possa ser chamada de artigo científico. E eu acredito que a resenha ela tem um papel importante porque é através do resumo de vários livros, do resumo de vários artigos, que você vai construindo ideias, tendo ideias de pesquisa, e que daquelas resenhas você já vai fazer um ensaio, que é algo um pouco mais desenvolvido, você já vai conseguir relacionar aqueles vários livros que você leu, e depois, consequentemente, você vai desenvolver aquele ensaio e vai transformar ele num artigo, certo? Outro ponto, por último, interessante sobre o artigo, é que ele também serve como uma forma de resumo de uma pesquisa muito grande, certo? Então, vamos lá. Vou dar exemplo do meu TCC. Meu TCC teve lá 120 laudas, certo? Poxa, quando uma revista científica abre publicação, certo? Abre edital, eu não posso submeter o meu TCC para aquela revista, porque ela vai dar um número mínimo e um número máximo de laudas, certo? Então, é impossível que um artigo científico tenha 120 laudas, certo? Isso aí foi meu TCC, foi uma pesquisa muito maior.
Então, qual é a finalidade do artigo científico nesse ponto? Ele tem a finalidade de fazer um breve resumo, certo? Mas esse breve, ele precisa ter uma profundidade, ele precisa ter uma discussão, certo? E que esse artigo científico ele tem essa finalidade de pegar um TCC, uma monografia de 120 laudas, ou 100 laudas, 90 laudas, e resumir aquilo ali em 30 laudas, em 20 laudas, que normalmente é a quantidade de páginas máxima que as revistas científicas pedem, certo? Então, eu ainda não fiz isso, né, com o meu TCC, eu não transformei o meu TCC em artigo, mas, por exemplo, um dia eu queira fazer isso, eu vou ter que pegar o meu TCC, certo? Pegar os pontos principais e transformar ele em um artigo. Tentar enxugar ele de tirar de 120 e colocar em 30, em 25 e etc. Então, acho que aqui deu para entender mais ou menos qual é aí a estrutura básica de um artigo. E por último, concluindo, vamos para o sexto e último texto acadêmico, que é a monografia, o TCC. Então, a monografia, o TCC, na verdade, a realização de uma pesquisa muito grande. Então, é a realização de uma pesquisa através de referencial teórico, metodologia e ideias e reflexões, certo? Então, normalmente, no TCC, a monografia é um texto que você precisa produzir no final da sua graduação. Depende muito de curso, né? Tem graduações que pedem projetos, né? Mas na graduação de Ciências Sociais, pensando na nossa graduação, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, você tem que produzir um TCC, uma monografia, certo? Que é um trabalho mais complexo, como deu para perceber, ele é mais complexo que um artigo, ele é mais complexo que um ensaio, que uma resenha, certo? Mas ele pode se tornar um artigo, certo? Mas ele precisa ser muito mais desenvolvido que um artigo, e que normalmente ele vai precisar de uma introdução bem desenvolvida, de um conjunto de capítulos, né? Então, normalmente, num TCC se pede entre 2 a 3 capítulos, né? Que você, nesses 2 a 3 capítulos, consiga desenvolver aí suas ideias, né? O meu TCC, por exemplo, teve 4 capítulos, salvo engano, mas pode ser até em 4, né? Mas normalmente são 2 a 3 capítulos, e que na graduação de Ciências Sociais a gente tem 2 cadeiras, né? Que são, primeiro, seminário de pesquisa, e que basicamente é um pré-TCC, né? Que você vai aprender a construir um projeto de pesquisa, né? Porque para realizar um TCC você precisa de um projeto, você precisa de um caminho, certo? De uma bússola. Então, o projeto de pesquisa, ele é a bússola, ele é o pontapé inicial dessa pesquisa maior que você vai fazer. Então, nessa cadeira de seminário de pesquisa, você vai aprender a fazer um projeto, certo? Aprender a primeiro saber o que você quer, certo? Qual é a metodologia que você vai utilizar, qual é o referencial teórico que você vai utilizar. E, em seguida, você tem, né, no período seguinte, que é o último, a disciplina, a cadeira de TCC, em que aí você precisa produzir essa pesquisa, desenvolver essa pesquisa e depois apresentar para uma banca, certo? Que vai tecer críticas e comentários sobre aquela pesquisa, né? Então, pensando na graduação, o TCC, ou também chamado de monografia, ele é o principal texto acadêmico que você, através dele, através dessa pesquisa um pouco mais desenvolvida, um pouco mais rebuscada, você consegue concluir o seu curso, certo? Depois da graduação, se você tem interesse, tiver interesse em entrar numa pós-graduação, você vai precisar, por exemplo, fazer uma dissertação, produzir uma dissertação, no caso do mestrado, e também, mais lá na frente, produzir uma tese, no caso do doutorado, certo? Mas não vou discutir esses tipos de textos acadêmicos agora, acredito que até o TCC já está suficiente, tendo em vista que o foco principal do PET, acredito eu, seja um diálogo, uma comunicação maior com o pessoal da graduação, certo? Então, gente, aqui eu encerro minha apresentação, né? Eu quero dizer que agradeço mais uma vez o espaço concedido pelo PET Ciências Sociais, a todos os petianos e petianas, né? Em especial, em particular, a professora Eliane da Fonte, que é a tutora. Estou sempre disponível para o PET, né? O PET, como eu falei para vocês inicialmente, foi uma espécie de segunda casa, né, muito importante para mim. Então, toda atividade que o PET entre em contato comigo para que eu possa realizar, para mim,
é tarefa dada e tem que ser cumprida, né? Então, para mim, eu encaro dessa forma. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pesquisem, né? Procurem artigos, enfim, PDFs que expliquem melhor sobre textos acadêmicos, certo? Isso é muito importante, porque, como eu falei para vocês no início, certo? Os textos acadêmicos, ele é uma forma de diálogo dentro dessa instituição chamada instituição universitária ou instituição acadêmica. Sem o entendimento do que significa esses textos acadêmicos, vocês vão ter dificuldades em se comunicar dentro desse universo, que é um universo complexo, e que a gente não tem tanto contato com esse universo ainda no ensino médio, né? Então, tem escolas por aí que já trabalham isso durante o ensino médio, como, por exemplo, a aplicação. A gente sabe que a realidade da aplicação é muito diferente das escolas fora, certo? Então, a gente entra na universidade sem saber o que são esses textos acadêmicos, quais são suas diferenças, certo? Então, esse espaço aqui introdutório serve para isso. Para você que ainda não sabe, agora estou aqui tentei aqui mostrar para vocês, na verdade, uma breve introdução sobre o significado e a importância desses textos acadêmicos, desses 6 textos, mas que vocês não parem por aqui. Vão pesquisar, assistir vídeos, né, para entender de forma mais aprofundada e melhor sobre artigo, resenha, porque vocês vão encontrar isso aí durante a trajetória acadêmica de vocês, beleza? Então, é isso, pessoal. Até a próxima, se cuidem, vamos aí lavando as mãozinhas, né, usando máscara e se cuidando, beleza? Um abraço e até a próxima.